Então eu vou te fazer uma pergunta nesse sentido. A gente falou sobre morar em prédio, morar em condomínio, e é fato que não dá pra todo mundo morar na fazenda, né? Não. É fato. É. Seria muito bom, mas não é. Não dá. Então, como promover tudo isso estando também num ambiente cada vez mais enclausurado, com cerca elétrica, mais verticalizado, mais acimentado. Por exemplo, no prédio dos meus pais, né? Eu já não moro há muito tempo com eles, mas recentemente não pegava grama. Não pegava grama, as crianças, parquinho e tal, não ia. Colocaram uma grama artificial. Resolveram o problema de manutenção, de jardim e tal. Só que eu fico imaginando o guri que já mora num prédio, já é tudo fechado, e quando ele vai ter contato com a natureza, ele vai pisar numa grama artificial. Só que você fala pro pai, não, então larga tudo e vai pra... Não vai, porque ele tá ali, urbano e tal. Como dosar essas duas coisas? E é uma coisa que eu oriento muito, uma tá? Uma consulta de graça aí, Júlio. Parabéns. Obrigado. Lá em casa... Essa consulta é pra você. Lá em casa, por exemplo, moramos em prédio. Eu tenho 3. Eles descem pra quadra, que é cimento puro, tem graminha artificial, tem o... Como é que chama? O balanço de plástico. Tem uma piscina lá embaixo. O pacote completo. Pacote completo. E é isso que a gente tem. O que acontece? E que eu falo que muitas pensam assim, não vai dar certo, não vou conseguir. Desliga a tela pra você ver. Dá um jeito. Desliguem as telas. E eu falo e repito, no meu Instagram também falo demais. Desliguem as telas, por favor. Vocês vão ver outra criança dentro de casa. Eu tenho 3 dentro de casa. Um de 12, um de 7 e uma de 6 meses agora. E eles vivem sem tela. O meu sofá, ele é todo estourado. O meu sofá, eu comprei ele, gastei uma nota. Eu e meu marido gastamos uma nota. E daí, as crianças fazem o quê? Pulam no sofá. Pulam no sofá. Aí, até tempos atrás, eu pensava, gente, eu gastei uma nota nesse sofá. Para de pular nesse sofá. Aí eu pensei assim, gente, o sofá vai estragar, mas a infância não retrocede. É isso. A infância não volta. Hoje eu tenho um sofá estourado e eu olho pra ele, é o sofá mais lindo do mundo. Tem história. Tem joguinhos lá em casa de tabuleiro. O meu do meio, o mais velho, ele gosta muito de ler. Ele lê, ele fica na bolha, ele lê um monte. O mais novo, ele sobe naquele sofá, ele pega uns ursinhos que tem lá, ele faz umas lutas épicas lá naquele sofá, e ele dá cambalhota e eu deixo. Porque depois que eles forem embora, e isso que a gente tem que pensar, depois que eles forem embora, o que vai ficar são as histórias. Verdade. E a biografia que eles construíram dentro do lar. Eles vão contar quando eles crescerem que eles... eu lembro que a minha mãe me colocava no sofá para mim assistir Pica-Pau. É isso que eu quero que meu filho conte? Não é isso que eu quero que meu filho conte. Então, que seja, eu lembro que eu brincava no sofá, eu pulava e eu fazia umas lutas no sofá. O meu mais velho, eu lembro que a mãe lia comigo, que a gente orava antes de dormir, que eu brincava lá na quadra, que eu lia pro meu irmão. O mais velho com a mais nova hoje, meu Deus, é o meu braço direito. Para ele é uma bonequinha. Sim. Ele acaba brincando e se divertindo com ela também. Então, se desligar a tela, a casa se transforma. Porque você vai ver a essência da criança aflorar. Porque quando você põe uma criança na frente das telas, muitas crianças moram em condomínios horizontais e em fazenda e passam o dia inteiro no celular e na televisão. Ou seja, não tem a ver onde ela mora, tem a ver como ela mora. Exatamente. E a televisão, ela é, por exemplo, a criança, ela é um agente passivo total ali. Porque a TV, ela te dá uma enxurrada de estímulos. Você recebe, você tá jogando um joguinho também, por exemplo, no videogame. Você tá lá jogando, a tua motricidade tá nos polegar. Cadê a motricidade da criança que gosta de pular, de correr, nada? Coordenação, tá pé, nada disso. Tá ali no dedinho, na motricidade tá ali. Aí passa uma fase, ela não precisa fazer nada, não tem esforço de motricidade nenhuma para passar de fase. Para assistir um desenho, ela só recebe. Ela ri para uma tela, ela só recebe, acaba um desenho, vem outro, acaba um desenho, vem outro. É infinito. Aquela criança que fala pra mãe assim, mãe, o que vou fazer agora? Mãe, o que tem pra fazer? Pode escrever que é uma criança submetida a telas. Porque ela precisa de estímulos o tempo todo. Criança não precisa de estímulos o tempo todo. A criança tem que ser criança, ela tem que ter ausência de telas para ser criativa. Você está tirando uma oportunidade da sua criança estimular a criatividade imensa.
quando você expõe ela a telas. Ela não tá ficando inteligente, Sim. exposta a telas. Ela fica mais inteligente, sim, quando você liga o Spotify e escuta, por exemplo, Papo à Vista. Quando Com você certeza. escuta, por exemplo, uma música no Spotify também, bota uma música lá para as crianças escutarem, mas cuidado com as músicas também, que tem músicas que... Estão ensinando errado. Exato. Põe músicas clássicas, música, jazz, blues, alguma coisa assim, e deixa a criança brincar. Você não precisa estimulá-la o tempo todo. Mas assim, às vezes você quer fazer a criança ficar sentada, às vezes você quer que ela brinque e tal. Aí escutei uma música esses dias que falava senta, senta, quica, quica. Meu Isso Deus é uma música do céu. infantil? De jeito nenhum. Era uma música infantil De isso? Então, jeito não nenhum. era? Ai, ele tava tentando ligar uma piadinha, Não né? é? Ó. O mundo tá perdido, né, Júlis? Tá bagunçado. Tá demais. Tá bagunçado. Tá E bagunçado. uma coisa que você falou aí me chamou a atenção. Até, por mais que tenha a televisão da nossa época e a televisão de hoje em dia, até isso era diferente. Sabe por quê? Você vai escutar. Tinha a hora do desenho. Hoje não tem a hora do desenho. Se for assistir TV Mãe, Colosso. posso ligar a TV? Era a hora do desenho. Não era Então assim? a gente tinha que saber esperar. E também tinha a hora que acabava. Que começava o Globo Esporte, depois o jornal e tal. Então tinha a hora do desenho. Hoje não tem. Cara, entra numa maratona de desenhos inúteis. E não para. Não, Cara, eu lembro que eu tinha que nossa. esperar. E agora? Agora só amanhã. Imagina! E eu quero assistir outro episódio. Só amanhã. E a hora que o pai e a mãe assistiam jornal ou novela, as crianças pro quarto dormir. Exato. Era proibido, hoje, né? Hoje é a hora que ele quer. É a criança. E quantas vezes tá passando... Coitado, o meu caçulinho, o Luke, tá passando um jogo, ele vai no banheiro e fala, pai, dá pause. Filho, Ele gosta. não, é um jogo, ao vivo. Olha Tipo, tá passando o só, jogo do não dá pra Corinthians, não pausar. tem pause. Querido. Vai explicar pra uma criança de 4 anos, não tem pause. É, Como que não tem pause? É no É. meu tempo. exato. Não é no seu tempo, é no tempo que as coisas estão acontecendo. Que loucura isso, né? É uma É loucura. muito doido. O mundo tá bagunçado mesmo. Tá. E as músicas, por exemplo, como eu tava falando, né? Até os 7 anos, a criança, tudo que ela vê, tudo que ela escuta, tudo que ela sente, que ela presencia, ela tá formando conceitos na cabeça dela. O que acontece? Tem 3 faculdades, que é os afetos, a inteligência e a vontade, que estão sendo moldados na criança. Nós temos isso depois de adultos. A gente é inteligente, a gente age através das nossas vontades. Eu tenho que fazer exercício físico. Eu odeio fazer exercício físico, mas eu tenho que fazer pelo bem da minha saúde. A criança não sabe o que é bom, o que é mal. Então, elas não têm a inteligência delas. Elas são inteligentes, mas elas não têm ainda a total capacidade de conceitos formados de inteligência ainda. Se você não tem inteligência formada ainda, você não sabe, você não é dono dos seus afetos para fazer o que precisa ser feito. Você não tem a vontade formada. Você não tem uma vontade boa ainda de fazer as coisas. Então, se até os 7 anos você mina sua criança com telas, com funk, por exemplo, né? Eu não gosto de funk, mas assim, é cultura A gente tá meio que musical. generalizando, É uma né? cultura musical, por exemplo. As letras das músicas hoje são terríveis. Pejorativa. Exato. Aham. Você expõe a criança a isso, você, por exemplo, como pai e mãe dentro de casa, você anda com roupas íntimas para frente e para trás dentro de casa, vai tomar banho, põe sei lá, fica andando de cueca, a mãe andando de roupas íntimas dentro de casa, a criança vai entender na cabecinha dela que isso é normal. Então, quando ela se tornar adolescente e ficar na presença de um homem que está vestido com roupas íntimas, que é desconhecido, ela vai achar que é normal. Ela não vai ter o senso do perigo ali. Porque a referência foi forjada naquela hora Gente, lá na infância. até os 7 anos a gente forma conceitos, é muito grave. E de você querer socializar os seus filhos, por exemplo, eu tenho que socializar meu filho para entender o que é diferente. A diferença entre as pessoas. Até os 7 anos, a criança tem que entender que dentro da casa dela, sim, tem pessoas diferentes, sim, tem pessoas que têm opinião diferente e ela tem que aprender a respeitar ali, não é fora. Depois dos 7 anos, ela já tem esses conceitos formados de referência, que é pai, mãe e irmãos, né? Um senso de microcomunidade ali. Aí sim você pode esperar que o teu filho tenha um comportamento adequado fora de casa. Porque vai chegar na adolescência, se você quer que ele socialize com muitas pessoas diferentes quando ele é pequenininho, e ele não vai entender nada, ele não sabe o que é um conceito de uma coisa. Aí você dá um monte de conceito diferente para ela vai ficar com a cabeça bagunçada, como você falou. Vai chegar na adolescência e você vai pensar assim, meu Deus, meu filho não fazia isso. Quem é esse adolescente? Onde estava que eu nunca vi? Nossa, na nossa casa a gente não fazia isso, mas e as referências que você deu para ele? Verdade. Então, tudo isso engloba na construção de virtudes e no aprimoramento moral do seu filho.
Até os 7 anos é como se fosse uma base fundamental que você tem que ter o maior dos cuidados É o da alicerce, vida. né? Exato. Tá aprendendo, Gil? Legal. Você tá vendo aí onde você tá errando ou onde seu pai errou? Ainda dá pra aplicar com a minha Com você. pequenininha. Né? Ih, dá Ele pra tá fazer com muita 5 coisa. anos, né? É. Então, E até os maior 7. do que isso. Agora vamos passar pra próxima fase, né? Do 7 pra frente. Que a gente já tem 3 aí nessa...